Olá, alunos. Sou o professor Paulo, professor de arte. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Olá, alunos. Aqui é o professor Paulo. E na nossa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre arte abstrata e arte figurativa, também chamado de figurativismo ou abstracionismo. A arte figurativa, ou também chamada de figurativismo, ao contrário da arte abstrata, também chamada de abstracionismo, é um estilo das artes visuais pautado na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens e outros. A origem da arte figurativa nos conduz aos primórdios da arte humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de principalmente copiar e reproduzir figuras da natureza. Durante séculos, a arte visual esteve muito influenciada pelo estilo figurativista, que é chamado também de realista ou também o estilizado, né? No entanto, começou a apresentar declínio no início do século XX, com o advento das vanguardas artísticas europeias. Exemplo das vanguardas artísticas, podemos citar o cubismo, o impressionismo, o surrealismo. São todos esses movimentos artísticos com essa terminação em ismo, né? Muitos movimentos de arte são figurativos e podem surgir de duas maneiras. Artes realistas são representações mais fiéis da realidade, tais quais o Renascimento, o Barroco e o Realismo. Artes estilizadas, menor preocupação com os traços individualizadores e a verossimilhança, como no Impressionismo e o Expressionismo. Gêneros da arte figurativa. Segundo a temática desenvolvida numa obra figurativa, ela pode ser de diversos gêneros. A pintura religiosa é um gênero figurativo muito antigo, de forma que muitas culturas possuem obras com representações de temas religiosos, desde a vida de santos, milagres, entre outros. Este tipo de arte ganhou força no século XVI com a arte barroca. Estava sempre muito preocupada em representar cenas do cotidiano. A mitologia foi muito representada ao longo da história da humanidade e é um gênero figurativo voltado para a reprodução de seres ou acontecimentos mitológicos. A pintura histórica é um gênero figurativo surgido no século XVII. Ele é focado na representação de temas ou acontecimentos históricos. Esse tipo de representação faz parte da história da arte desde a antiguidade e tem o intuito principal de individualizar uma pessoa ou um grupo de amigos, uma família, etc. A pintura de paisagem foi utilizada a partir do século XV com o surgimento da arte renascentista. Da mesma forma que o retrato, a paisagem é considerada um dos mais populares gêneros da arte. A natureza morta é um gênero surgido no século XVI e é muito difundido desde então. É baseado na representação de objetos inanimados, por exemplo, um vaso de flores, uma fruteira com frutas, um animal morto, entre outros. O gênero da pintura marinha surgiu no século XVI nos Países Baixos. Representa a arte figurativa relacionada ao mar e aos assuntos marinhos no geral, desde pequenas paisagens marítimas, barcos e pescadores. A arte abstrata não tem a intenção de representar figuras de objetos como realmente são. Ela não se preocupa em representar objetos, pois expressa-se por si mesma.
A arte abstrata utiliza-se somente das formas, cores e texturas, sem retratar nenhuma figura. Com isso, ela rompe com a configuração ou representação naturalista da realidade. A significação da obra depende essencialmente da cor e da forma. Quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser uma arte abstrata. De acordo com as formas apresentadas nas obras, podemos ainda classificar a arte abstrata em outras duas: a abstração geométrica e a abstração informal. A abstração geométrica foca na racionalização do ser humano e utiliza-se de figuras geométricas desenhadas com precisão, utilizando instrumentos de desenho geométricos, como régua, esquadro, transferidor, compasso e até mesmo o computador. Já a abstração informal, também chamada de abstração orgânica ou lírica, utiliza formas abstratas, mas não necessariamente geométricas. Nela predominam os sentimentos e emoções. As cores e as formas são criadas livremente.